Olá, torcedor rubro-negro, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje, dia 29 de julho, está começando mais uma marcação na tela da Eu Pratico Esporte TV. Eu sou o Bruno Noblar e vou apresentar os convidados para vocês. Mais uma vez, boa noite, torcedor rubro-negro, que prazer estar falando com você. Eu sou o Bruno Noblar, hoje estou recebendo os nossos queridos Diego Eduardo, comentarista, já fez participação aqui no Marcação, e também o Lucas Araújo, que faz parte da nossa equipe. E antes que o nosso querido Alessandro Matias reclame, a camisa da Eu Pratico Sport TV do Lucas tá lavando e é por isso que ele não tá com ela hoje. Tirando isso, não tem outro motivo para ele não estar. Ele está mantido na equipe da Eu Pratico Sport TV antes que gere alguma dúvida. Mas antes de eu passar a palavra para os nossos convidados, queria dizer ao torcedor rubro-negro que é a primeira vez que o Marcação está na terça-feira. Já são quase aí 10 meses que o Marcação está no ar na Eu Pratico Sport TV. Sempre foi dia de segunda às 8h30 da noite, outras vezes a gente colocou para as 8, e agora o Marcação vem para dia de terça-feira, nesse horário das 8 horas da noite, tá? Então vai se acostumar, a gente vai mudar um pouquinho a estrutura do programa, vai falar muito sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, com certeza, obviamente, sobre o Sport Clube do Recife, então peço a paciência também de vocês para se acostumarem com o novo Marcação que hoje começa nessa terça-feira. Mas agora sim, sem mais delongas, Lucas Araújo, você que é da nossa equipe, já lhe defendi, viu, Lucas? Fica tranquilo que o Alessandro Matias não vai dar um ai com você. Boa noite, é sempre bom ter você aqui.
boa noite, Bruno, boa noite, Diego. Uma honra mais uma vez estar participando aqui com vocês. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. É uma satisfação imensa estar mais uma vez aqui conversando com vocês sobre futebol, sobre esporte, aqueles assuntos que a gente mais gosta de falar. Como o Bruno falou, né, cara? Minha camisa hoje estava lavando, eu não sabia que ia pintar esse convite. Aí eu tinha colocado a camisa para lavar, para no próximo programa que eu fosse participar na quinta-feira, já tá com ela pronta, lavada. Aí tive esse convite de última hora e, obviamente, não ia recusar participar aqui do Marcação, estando com disponibilidade. Vamos embora conversar sobre esse clube que está com um ambiente tão conturbado, mas que, de qualquer maneira, sempre prende muito a atenção dessa torcida tão apaixonada, que não arreda o pé de acompanhar, que não larga o osso por pior que seja o momento. E vamos embora, hoje o programa está muito bom. Exatamente, Lucas, já foi feita a sua defesa e agora eu tenho que perguntar que bendita de camisa é essa para o nosso querido Diego Eduardo. Muito obrigado por ter aceitado aqui o convite e como você viu, né, Diego, a produção aqui é maravilhosa. O Lucas soube em cima da hora que ele ia para o programa, você soube um pouquinho mais com antecedência. Agora gostei dessa camisa aí. De que país é esta bendita camisa verde, Diego? Boa noite. Boa noite para você, Bruno Noblar, boa noite também ao Lucas. É sempre bom participar com vocês aqui no programa Marcação. Bom, com relação à curiosidade quanto à camisa, essa camisa é da seleção das Ilhas Cook, uma seleção que pertence à Oceania, uma dependência que pertence à Austrália, e vai disputar as eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. A Oceania que vai ter um torneio daqui para o final do ano. E deixando as Ilhas Cook de lado, lá do outro lado do mundo, temos a questão do esporte, né? O esporte está numa situação bastante conturbada, né? A questão também do Humberto Lousa, teve a chegada da torcida que foi receber os jogadores no aeroporto, tiveram uma conversa bem assintosa com o Humberto, porque estão precisando de resultados. O time está, por enquanto, fora da zona de rebaixamento, mas tem que vencer. Tem que vencer mais do que nunca e vai ter uma parada dificílima contra a equipe do Santos na Vila Belmiro e o time do Fernando Diniz não vai querer perder ponto diante da equipe do Sport. Porém, o Leão da Praça da Bandeira, mais do que nunca, precisa reagir. Pois é, precisa reagir, a gente com certeza vai falar um pouco mais sobre isso, e o Diego Eduardo aí, se alguém ainda na Eu Pratico Sport TV não conhece, nosso querido Diego é comentarista esportivo, pude trabalhar ao lado do Diego da Rádio de Comunicação Esportiva, a Rádio Web RCEFM.net, o Diego também está participando aí da Rádio Transamérica, algumas vezes dando show de comentário, e hoje está dando essa oportunidade aqui de estar com a gente nesse Marcação, na primeira vez aí da terça-feira. Mais uma vez, tá, pessoal, eu sei que aqui o programa também muitas vezes fica só para os membros, mas sempre o like tá na divulgação, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de divulgar, compartilhar no WhatsApp, que é extremamente importante, é mídia independente aqui da Eu Pratico Sport TV, com programas todos os dias, e amanhã a gente já convida você, porque tem pré-jogo comigo e Alessandro Matias, amanhã às 10h45 da manhã, o jogo Sport Santos começa às 8h30, mas a transmissão da partida aqui começa às 8h, Alessandro Matias vai estar com Elton, toda a nossa equipe, e após a transmissão da partida, às 8h30 da noite, tem o pós-jogo, né? Então, na alegria, na tristeza, na vitória, na derrota, no empate, a gente vai estar aqui para falar sobre o que foi esse Santos e Sport Santos por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Mas indo ao que interessa, o esporte, como a gente já citou aí, uma semana conturbada, mais notícias aí sobre esse jogo contra o Santos. O Patrick não viajou por questão de indisciplina e o Maidana que saiu hoje, nessa terça-feira, por questão aí de dores no abdômen, não vai para o jogo. Diego Eduardo e Lucas, fique à vontade aí para quem quiser começar respondendo. Primeiro, mais um caso de indisciplina que vai deixar um jogador aí por pelo menos 2 jogos de fora, né? O Mikael passou 3 sem ser relacionado, esse vai ser o segundo do Patrick, e complicado, né? O Patrick é um cara importante, né? Só com o Heine na direita, como é que fica, né? O Patrick aí, a princípio, ele fez um gesto meio obsceno após a assistência do gol contra o Corinthians, né? Ele começou o jogo no banco de reservas e aí, por conta disso, está afastado.
O quão o Sport perde com tudo isso, o quanto mostra que o elenco tá rachado. Como é que você vê essa situação, primeiramente do Patrick, para depois a gente chegar no Maidana? Olha, com relação ao Patrick, primeiramente teve o caso do Mikael, que já passou 3 jogos afastado, só que com o Patrick é um pouco diferente. Por quê? O Patrick é um dos líderes da equipe do Sport. Patrick já foi capitão, Patrick já tem uma história na equipe, já tem uma história com o clube. E a partir do momento que ele perde a titularidade com o novo comandante, é claro que existe um desgaste com relação à relação dele com a torcida e a relação dele com o técnico. E é claro que existe um ego arranhado. O jogador quer jogar, o jogador quer sempre manter a sequência. E quando ele tem uma sequência interrompida por uma opção técnica, uma opção, não digo nem tática, é uma opção técnica, porque na visão do Humberto Louser, o Patrick não vem jogando bem, tanto que o Rainer tomou a posição dele. O Rainer, para mim, é o titular dessa equipe do Sport, pelo que vem apresentando, pela velocidade, pela disposição que ele tem pelo lado direito, mas o Patrick poderia jogar até um pouco mais avançado. Acho até que, pela condição física que o Patrick tem hoje, ele pode jogar mais avançado. Mas, como ele não vem rendendo o esperado, o banco de reservas é a alternativa mais viável hoje. Então, quando ele foi acionado e quando houve a insubordinação dele durante a comemoração, é claro que isso foi uma afronta diante do comando técnico. E houve, sim, esse caso de indisciplina que custou o afastamento do Patrick. Não jogou contra o Cuiabá e não vai jogar contra o Santos. É claro que há um clima de animosidade e, por conta disso, isso acaba criando uma situação meio que insustentável para o treinador, porque sabemos que a cultura do futebol brasileiro é essa, sempre vai acabar sobrando para o técnico. E aí, como é que vai ficar essa situação? Porque o jogo contra o Santos fora de casa, o Santos que está numa situação bem mais confortável que o Sport, é o sexto colocado, e se o resultado não vier, como é que vai ficar? Porque muita gente está do lado do Patrick. E o Humberto e não poderia nem demitir porque não tem presidente, né? Não tem como demitir, porque quem vai assumir essa bomba? Exatamente, tem aquela coisa, não tem presidência, não tem comando, existe aquela regra de limite de técnicos na Série A. Como é que vai ficar esse esporte sem essa definição? Então, tá uma verdadeira saia justa os bastidores do rubro-negro da Praça da Bandeira. E sabe o que é que me assusta profundamente, Diego, nisso tudo? É ver jogadores como o Patrick envolvido numa situação como essa, porque o Patrick, a gente que acompanha os bastidores, a gente sabe que a índole do Patrick é um cara muito religioso, a gente acompanha até as redes sociais do jogador, e até um cara como ele, pra estar numa situação como essa, querendo ou não, tá perdendo a cabeça, né? Então, realmente, no jogo contra o Cuiabá desse final de semana, a gente viu um esporte que os jogadores estavam batendo boca no gramado, que eles pareciam infelizes. Eu comentei até isso, Lucas Araújo, lá no meu Twitter, e eu senti que, assim, parece que a principal diferença, um comentário que a Lenilda fez que foi perfeito. A Lenilda fez um comentário perfeito, não sei se ela chegou a colocar dessa forma aqui no ar, mas lá no grupo da Eu Pratico Sport TV, a Lenilda disse o seguinte: parece que a principal diferença do ano passado para esse ano era o seguinte: ano passado o time era bem mais limitado, mas todo mundo agarrou a ideia de dizer assim, a gente tem que conseguir os 45 pontos de qualquer jeito e a gente vai do jeito que dá. E esse parece que os jogadores, não se gostam, não gostam do treinador. Eu não gosto de passar informação de teorias, porque não são informações, são apenas teorias. Mas aí eu vi gente falando sobre o Thiago Neves. Já lembra que quando o Thiago Neves jogava no Cruzeiro, ele foi colocado como paneleiro, que o Rogério Ceni botou para todo mundo escutar. Então também tem isso. Zezé, aí eu fico imaginando. Bom dia. Aquilo tudo, né? Então eu fico imaginando, chegou ao ponto que até o Patrick, cara, que é o cara que parecia mais de grupo, tá se envolvendo. Isso me consome de um jeito que deixa a gente preocupado. Não tem outra saída, né, Lucas Araújo? Bom, Bruno, eu acho que em termos de bola jogada, o Patrick não é um jogador que tem feito falta já de uns meses para cá. Ele vem, não sei se por questão física, de idade, não faço a mínima ideia de qual foi o motivo exato, mas já desde o segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2020, o Patrick já não é mais aquele Patrick que caiu nas graças da torcida do Sport. Pelo começo dessa segunda passagem, principalmente pela primeira passagem, com destaque para o ano de 2014,
onde ele foi campeão 2 vezes, fez gol em final de campeonato, foi artilheiro do time no Campeonato Brasileiro, enfim. Ele não tem mantido o mesmo nível técnico, e nesse quesito de bola jogada ele não tem feito tanta falta. Porém, não é por isso que essa ausência dele, principalmente da maneira como foi, deixa de ser algo problemático. É problemático por aquilo que significa. Como você bem disse, Bruno, Patrick é um jogador que tem um perfil muito diferente, muito distante desse tipo de comportamento. É um dos últimos jogadores, uma das últimas pessoas dentro do clube que a gente poderia esperar protagonizar uma situação de indisciplina. Com certeza pegou todo mundo de surpresa. Por exemplo, uma coisa é você ver um caso de indisciplina do Mikael, que, querendo ou não estou dizendo que ele é indisciplinado por natureza, mas, querendo ou não, é um garoto. A gente sabe que está mais propício a estar sujeito à falta de maturidade, essas questões. O Toró era um jogador que não vinha sendo usado já há um tempo. Também se falou de um caso de indisciplina do Toró, que também é jovem, também não vinha sendo utilizado, também não tinha identidade com o esporte, nem tinha um perfil de liderança. Houve algumas questões, alguns boatos sobre o mesmo ter acontecido com o Gustavo, para que ele tivesse ficado fora do banco de reserva na final do Campeonato Pernambucano. Gustavo também é um garoto, está começando a carreira, ainda não tem a cabeça feita, tem 18 anos de idade, tem toda aquela questão do temperamento, aquele negócio de postar em rede social quando está insatisfeito, mandar em diretinha, coisa de maturidade mesmo. Mas o Patrick, com toda a sua experiência, com toda a sua rodagem e com toda a identificação e respeito que ele conquistou por parte da torcida do esporte, justamente por causa de toda essa história, de todo esse perfil, a gente estranha muito. E só consegue entender que se isso aconteceu com um jogador como o Patrick, é porque lá dentro tem alguma coisa muito errada acontecendo. E, como eu cheguei a usar como exemplo no Bom Dia Rubro Negro da última semana, quando você está num elenco sem rumo, um elenco que não se bate, um elenco que está sem comando, como visivelmente o Sport está, e não falo só de comando técnico, mas comando de diretoria mesmo, as coisas não andam, cara. Pode ter o time mais qualificado que você puder imaginar, que está longe de ser o caso do Sport, inclusive, que as coisas não andam. E eu citei o exemplo, nesse Bom Dia Rubro Negro ao qual eu me referi, do Sport de 2009. Era a base do time que jogou a Libertadores em alto nível, a base do time que ganhou o Pernambucano invicto, boa parte dos jogadores que ganharam a Copa do Brasil em 2008 e caiu na lanterna. Todo mundo sabe que aquele time do Sport de 2009 não era time para ser rebaixado na lanterna. Todo mundo sabe disso. Mas a gente sabe que depois da eliminação da Libertadores as coisas desandaram. Paulo Baier, Nelson Batista, Ciro, discussão para lá, discussão para cá. Paulo Baier foi embora, Nelson Batista foi embora. Enfim, a gente sabe que houve alguma coisa ruim internamente no clube e as coisas nunca voltaram a se acertar. O Sport não estava longe de acabar o campeonato, mas a gente já sabia que aquele time não estava com rumo. Perdia muitos jogos com gol no final, vários sinais de perda de foco. Jogadores que eram referência, como o Durval, demonstraram uma queda bem notável no nível de jogo. Não sei até que ponto isso foi questão de foco, de ânimo, mas a gente viu isso diante dos nossos próprios olhos. E se aquele time em 2009, que tinha uma base que chegou a entregar tanto resultado, tomou aquele rumo quando ficou sem comando, o que é que a gente vai esperar então de um time que já é tão limitado como esse de 2021? Eu acho que ainda tem tempo, cara. Tem 7 rodadas só, a tabela ainda está naquela fase de um emaranhado, nem o time disparou ainda tem time forte que está na parte de baixo da tabela porque ainda não acordou e a gente sabe que vai acordar, o caso do Grêmio, por exemplo. Então, assim, acho que ainda dá tempo do Sport organizar a casa e começar do zero a partir de agora e conseguir fazer um campeonato pelo menos estável, não vou dizer tranquilo, mas competitivo. A questão é, como é que isso vai acontecer? Olha quantos casos de indisciplina a gente já viu acontecendo nos meses. Bateu um recorde nessa sequência aí. Pois é, quando foi que a gente viu tantos casos de indisciplina acontecendo em um período de tempo tão curto no esporte? Eu nunca vi. Se a gente for voltar a fita nos últimos anos, para juntar 3 casos de indisciplina, a gente vai ter que voltar vários e vários anos para ir somando um aqui, outro ali e dizer que chegou em 3 casos de indisciplina. Agora a gente tem 3 em quê? Em 1 mês e meio? Isso é sinal de que tem coisa errada. E se está errado no ambiente, vai refletir dentro de campo. Eu acho que o jogo contra o Cuiabá foi um reflexo perfeito disso. Ninguém me convence de que no jogo contra o Cuiabá o Sport estava focado em ganhar o jogo. A gente sabe que deu para ver. Também acho.
Também acho, Lucas, também acho. Acho que essa é a grande preocupação que me surge em relação à questão do Patrick. Não é o que o Sport vai perder com ele dentro de campo ou fora de campo. Até porque ele já vinha sendo reserva, porque realmente o Rainer tinha ganho a posição na bola. Mas o próprio Rainer já chegou a oscilar. A gente viu o Rainer fazendo partidas boas e partidas ruins. Ou seja, a gente sabe que pode ser um jogador que vira e mexe e mais tarde vá para o banco de reservas. Se ele não for para o banco e você não tiver o Patrick ali, quem é que entra? Everton foi emprestado. Elias foi emprestado. Quem entra? Deixa eu aproveitar que tu falou do Rainer, porque eu quero aproveitar até e mandar um abraço pro Jonathan Cavalcante, também parceiro aí da gente de trabalho, e eu conversando com o Jonathan sobre isso, ele me alertou uma coisa que eu acho que eu não percebi, pelo menos, se a gente colocou aqui no Bom Dia Rubro Negro, algum outro programa da Eu Pratico Sport TV. Mas chama a atenção, porque o que foi passado, eu admito que eu não vi o vídeo, até nem sei se tem exatamente. Mas depois do lance que o Sport faz o gol contra o Corinthians, o Patrick teria gritado para a comissão técnica, abre aspas, coisa do tipo, respeita a minha história, respeita, enfim, a minha carreira. E aí o Jonathan me alertou para dizer assim, pô, imagina também o quão isso é falta de respeito com um companheiro, com o Rainer que está começando os jogos, com o Rainer que acabou de chegar aí e está sendo um cara de confiança do Lousa. Então, cara... me impressiona, porque o Patrick nunca teve esse tipo de caso. A gente bota até a pergunta aí, até em tom de brincadeira, porque a gente sabe que o Patrick não é. O Patrick não é esse cara, pô. O Patrick não é disso. Então, para acontecer uma situação como essa, tem algo muito errado. Tem algo muito errado. A gente tá falando de casos e casos de indisciplina. Me chamou a atenção, a gente viu, repercutiu aqui, a chegada do Sport no aeroporto. O rapaz lá da Jovem, que eu não sei o nome, nem tenho interesse de saber, eu achei ele extremamente educado no vídeo que eu pude ver que os repórteres colocaram, a gente reproduziu aqui também. Sim, e uma coisa que ele diz no vídeo, que eu acho muito bom salientar aqui, é que ele diz assim, ele conversando com o Humberto Lousa, né, ele tá de máscara, ele diz assim, ó, pessoal, se vocês quiserem fazer uma greve e reclamar de salário atrasado, a gente vai entender e a gente vai cobrar dos caras lá. Mas a partir do momento que você entra em campo, você tem que honrar a camisa do Sport. E isso não foi feito contra o Cuiabá. Isso não foi feito. O jogo que o Sport viu contra o Cuiabá foi um jogo vergonhoso. O Cuiabá merecia ter vencido o jogo, merecia ter feito uns 3 gols só no primeiro tempo. E isso é que a gente não está acostumado a ver. E aí a gente junta casos de indisciplina, é Gustavo, é Mikael, é Patrick. O que é que está acontecendo? O time está sem comando, o clube está sem comando, não tem um presidente. E aí vai demitir, quem é que vai assumir a demissão do treinador? O Humberto Lousa tem culpa ou ele perdeu o grupo e agora o grupo não tá mais com ele? Ou vai ter que esperar o grupo para voltar a jogar bola quando tirar ele? Então são N possibilidades, Diego, que parece que assim, eu não sei se o Sport chegou no fundo do poço. E isso aqui assusta. Só um detalhe com relação ao jogo contra o Cuiabá, Bruno. Em todo o jogo, o Sport só deu 3 chutes ao gol. O Cuiabá deu 14. Olha a diferença de um time que é mandante, de um time que encontra muita dificuldade de propor um jogo, um time que está numa Série A de Campeonato Brasileiro e que não está nem conseguindo fazer um jogo de envolvência dentro de sua casa. E você citou muito bem, assim como o Lucas também lembrou muito bem, essa situação de casos seguidos de indisciplina. Não é apenas o fato dos jogadores estarem descontentes porque não estão jogando, mas sim porque há alguma coisa mais além do que isso. Não é apenas uma insatisfação porque está sentado no banco de reservas. Será uma situação pesada que envolve a relação entre técnico e jogadores? Será que já está um clima quente nos vestiários? Será a forma como o Humberto cobra dos jogadores nos treinamentos, no intervalo, no final dos jogos? Alguma coisa está incomodando os jogadores? Porque assim, salário atrasado é uma coisa muito recorrente no futebol. É algo que já é muito costumeiro. Já tem clube grande que já passou 2, 3, 4 meses. O Vasco da Gama, no passado, chegou até 8 meses sem receber salário. Problema com direito de imagem e tudo. Então, na situação do Sport, que é bem mais grave, porque não tem nem presidente, não tem ninguém para poder colocar ordem na casa, né? Alguém para poder sentar lá no trono, entre aspas, para poder colocar tudo nos eixos, não tem. Então, mas o time precisa jogar, o time tem que continuar a temporada. E só tem a Série A para poder salvar a temporada. E o time está na 15ª colocação, podendo correr um risco sério de você entrar na zona de rebaixamento, já nessa 8ª rodada.
e você não consegue vencer o Cuiabá que até então não venceu nenhuma partida. E o detalhe, o Cuiabá tem 2 jogos a menos que o Sport. Sim. 2 jogos a menos. E aí? Se o Cuiabá desencanta, vai passar o Sport. Então o Sport vai perder mais uma posição. Temos ainda mais 31 jogos a fazer e o time não tem um padrão definido. Não tem um padrão definido. E até quando vão segurar essa situação entre Humberto Louser e os jogadores? Uma hora isso tem que acabar. Seja tirando o treinador ou seja resolvendo essa situação de animosidade. Exatamente, Diego. E aí também, né, a gente começou a tocar no assunto da questão dos desfalques para o jogo contra o Santos, e nisso tudo a gente foi falar de grupo, enfim, e o Maidana mais uma vez não vai jogar. Eu admito que não sei como é que eu posso colocar isso para o torcedor, né? A gente sabe que aqui, primeiramente, da Eu Pratico Sport TV, a gente passa as nossas impressões, a gente passa informação, o que é informação, e opinião, o que é opinião. Sobre isso do Lousa ter perdido o grupo, para mim parece que já perdeu. Parece que já perdeu faz um bom tempo. A verdade é essa. E de forma muito rápida. Porque não tem nem 13 jogos do Lousa no comando do esporte, né? 12, enfim. Quase por aí e parece que ele já perdeu o grupo. E outro detalhe que eu chamo a atenção é que os jogadores, como eu citei, né? No jogo contra o Cuiabá, eles pareciam cabisbaixos, tristes, insatisfeitos, brigando. E o Maidana é um caso absurdo para a gente falar sobre isso. Porque, querendo ou não, nesse começo de campeonato, o Maidana ele é protagonista de pelo menos aí 6 pontos perdidos pelo Sport. Que é 3 daquele jogo contra o Fortaleza. Não estou dizendo que o Sport ia ganhar o jogo, mas o Sport deixou de ganhar pelo menos um pontinho, com aquele pênalti que é grotesco. Eu faço isso na pelada que eu vou jogar com meus amigos. Quando já tá no final da pelada, eu faço uma porcaria daquela. Mas não como jogador profissional. E querendo ou não, no jogo contra o Corinthians, o cara faz um gol contra, cara. O cara faz um gol contra e quando mostra a imagem por trás do gol, o Mosquito tá com a bola do lado direito e ele tá assim, pra área. Apontar aqui pro torcedor ver, ele tá, ó o João, tô com medo dele. E aí faz o cruzamento e ele faz um gol contra. Então, cara, eu vou te defender com o quê? Saiu o Adrielson, você perdeu a sua confiança do seu parceiro de zaga, mas isso é de quem parece que tá, velho. No mundo das nuvens, velho. O cara não tá na vida real, velho. E é um ótimo zagueiro, fez um ótimo campeonato na temporada passada, mostrou que tem potencial. Mas simplesmente parece que agora tem essa lesão, não tô dizendo que ele não tá com lesão. Deve estar, obviamente, para não ir ser relacionado pro jogo. Mas também é aquela, senti uma dorzinha aqui, cara, a fase não tá boa, eu não vou forçar para aparecer. E isso é outra situação que complica, porque o Lousa já não jogou o último jogo com 3 zagueiros por opção dele, porque o Maidana havia falhado contra o Corinthians, e mais uma vez ele não vai colocar o Chico, que é o único zagueiro reserva que ele tem na equipe. Então essa situação do Maidana é mais um caso a se resolver, Lucas, e também como você já citou aqui no pós-jogo, o Sport precisa contratar mais um jogador da posição. Pois é, Bruno, eu falo essa questão da contratação de um zagueiro desde que estava dada como certa a saída do Adrielson. Naquela época, o Sport tinha Adrielson e Maidana como titulares, Sabino como um reserva imediato, que todo mundo já entendia como um jogador que tem total capacidade para ser titular e que naturalmente ganharia a posição com a saída do Adrielson, e o Rafael Thierry, que era um reserva que dava conta do recado, mesmo não tendo a mesma confiança por parte da torcida que tinha o Maidana, que tinha o Adrielson, mas que tinha já feito uma Série B boa, que já tinha sido campeão pelo Sport jogando como titular em 2019, e que, nas vezes que entrou na primeira divisão em 2020, também fez boas partidas. Teve algumas que ele não manteve o nível, fez um gol contra o Atlético Mineiro, falhou contra o Atlético Paranaense, porém fez também bons jogos, como, por exemplo, o próprio Atlético Mineiro no Mineirão, dentre outros. Então, assim, você vê bons jogadores, porém você vê uma quantidade reduzida depois que o Adrielson sai. Você tem Maidana, Sabino e Rafael Thierry no banco. O Chico também no banco, mas o Chico é um jogador que, no meu ponto de vista, ainda não está pronto, que deveria ter sido emprestado, inclusive, para se aprimorar, porque é um jogador que eu vejo potencial para entregar resultado mais na frente, mas ainda não. Ele mostrou nas competições do primeiro semestre que ainda não é o momento para ele jogar uma primeira divisão. Então, eu realmente acho que o Sport precisava trazer mais um zagueiro para você ter tanto qualidade como quantidade. Porque, cara, o Campeonato Brasileiro é uma competição muito longa. São quase 40 rodadas. Mas cedo ou mais tarde vai ter suspensão, vai ter departamento médico, vai ter jogador que não vai poder jogar por questão contratual, como é o caso do Maidana contra o Atlético Mineiro, por exemplo. E às vezes, por exemplo,
não só para você ter 2 zagueiros titulares e um no banco, capaz de manter o nível, mas se você for jogar com 3 zagueiros, quem é que vai estar no banco? Se você precisar de alguém, tem que ter alguém. E o Sport hoje tem apenas esses jogadores que eu falei, o Sabino, que é um jogador que tem dado uma resposta positiva no meu ponto de vista, o Rafael Thierry, que tem sido até melhor do que eu esperava que ele fosse ser nesses jogos, nesse começo do Campeonato Brasileiro, e o Maidana, que era um jogador que tinha confiança torcedor, mas que simplesmente é um dos que mais parece ter sido afetado na questão do foco, na questão da concentração, porque de maneira alguma a gente esperaria um jogador que tinha confiança da torcida, como é o caso do Maidana, fazer um pênalti ridículo daqueles, como foi contra o Fortaleza. Jamais a gente esperaria o Maidana fazendo um gol contra o Corinthians, quando é um jogador que era referência para tirar a bola da área, cruzamento rasteiro, cruzamento alto. O Maidana era um dos jogadores que mais se destacava positivamente no esporte para proteger desse tipo de jogada. Então, parece que ele não está com a cabeça no lugar. Muito possivelmente por causa dessas questões de vestiário que a gente está levantando aqui. Não sei se qualquer outro motivo, pode ser problema pessoal, pode ser várias coisas, mas de fato é que ele não está num bom momento. E às vezes, cara, a gente sabe, vocês são seres humanos, vão ter momentos bons e momentos ruins, todos nós temos. Então, quando você tem um jogador no momento ruim, naturalmente você pode preservar ele e colocar outro jogador no banco de reserva. Mas aí que tá, quem? O Sport não contratou. E agora, como é que vai contratar se nem presidente tem? Quem é que vai contratar? Vai esperar 15 dias para contratar um zagueiro? Daqui para 15 dias, quantos jogos você vai ter disputado? Quantos pontos você vai ter jogado pelo ralo? Isso porque eu estou falando 15 dias para ter eleição, né? Depois da eleição ainda tem outros dias para ter a posse do presidente. Dia 23 de julho. Vai esperar até dia 23 de julho para contratar um zagueiro? Um mês. Segundo volante, que é uma urgência desse time do esporte. Vai esperar mesmo. Vai esperar até o dia 23 de julho para promover uma mudança no comando técnico se o elenco não mostrar que fechou com o treinador, se continuar com esses casos de indisciplina, se continuar escancarado que o Humberto Louser não tem o time na mão, vai esperar um mês. Meu amigo, é como eu falei anteriormente, se você fizer essa troca hoje, amanhã, depois de amanhã, eu digo que ainda dá tempo. A gente está no começo do campeonato. A tabela está no emaranhado ainda. Os times ainda não acordaram, ainda tem jogador na seleção brasileira, o Flamengo não está com toda a sua força, outros jogadores também, outros atletas também estão com suas seleções. Enfim, ainda dá tempo, organiza a casa agora, começa do zero agora e faz um campeonato competitivo. Mas se você for esperar até dia 23 de julho para começar a se organizar, daqui para lá não vai estar mais na 7ª rodada não, meu amigo. Daqui para lá vai estar já para o final do primeiro turno, eu acho. Acabei de ver aqui, viu? Inclusive, você falando sobre isso, vai estar na 13ª rodada, né? São mais 6 rodadas, são mais 18 pontos em disputa. Ou então já dá uma resposta, ou o Juventude, que é a Juventude, com todo respeito, que é um time que a gente diz que disputa o campeonato do esporte, o Juventude já está com 9 pontos, o Sport está com 5. Já tem um abismo do 14º colocado para o 15º, que são 4 pontos de diferença. Exato. Então você precisa dessa resposta o mais rápido possível. E aí, Diego, também para insistir no assunto do Maidana, sem ele, o Lousa não vai jogar mais com 3 zagueiros. Para você tá meio que claro isso, ele não vai tentar o Chico, porque como o Lucas disse, né? Se coloca o Chico e faz 3 zagueiros, não tem ninguém no banco de reservas. Olha, é difícil até imaginar o Sport não jogando com 3 zagueiros, Bruno. É claro que a possibilidade de ele colocar o Chico ela é um tanto remota, mas se formos levar em conta o jogo contra o Juventude, que ele colocou 3 zagueiros e mesmo assim perdeu por 1-0, e até mesmo contra o Grêmio em casa ele colocou também 3 zagueiros. E assim, esse desfalque do Iago Maidana, claro que é considerável. É uma perda muito sentida. Então você só vai ter o que? Nós vamos ter o Rafael Thierry e vamos ter o Sabino. Agora, como é que você vai colocar um esquema com 4 defensores, sendo que o Sport já tem uma dificuldade para poder propor um jogo? Porque até para você jogar fora de casa e tendo como um ponto, um contra-ataque, um jogo de reação, o Sport está encontrando essa dificuldade. E é praticamente certo que o Humberto vai fazer um esquema que vai priorizar um reforço no meio de campo. Quando eu falo reforço, eu me refiro justamente a ele colocar 3 jogadores de marcação. Então já imagino o Marcão, que para mim é o titular do momento, absoluto. Deve colocar o Betinho,
deve colocar o Ricardinho, ou até mesmo o Thiago Lopes. O Thiago Lopes é um segundo volante, mas que pode ter uma característica de um pouco mais adiantado, até mesmo para poder fazer uma transição mais rápida para meio de criação, podendo ser o Thiago Neves, ou até mesmo o Gustavo para ser aquele segundo homem de ataque, para poder puxar mais pelo lado, e aí colocando o André para ser o homem de referência. Então, talvez podemos ter um 4-3-1-2, um 4-5-1 para ser mais direto. O Humberto Loser queira fazer um jogo de mais marcação para tentar surpreender essa equipe do Santos. Se formos levar em consideração um Sport jogando com apenas 2 zagueiros amanhã. Estou voltando aqui para a tela, Diegão, peço até licença a você, porque o Alessandro já me avisou aqui na nossa produção que eu comecei o programa hoje sem os nossos patrocinadores, né, os nossos apoiadores aqui do canal, então pedi licença rápida para a gente colocar eles no ar e na volta a gente fala sobre Santos e Sport, esse jogo que acontece às 8h30 da noite amanhã no estádio da Vila Belmiro, mais uma vez convidando o torcedor do Sport, né? Amanhã tem transmissão aqui, tem pré-jogo comigo e Alessandro às 10h45 da manhã, tem transmissão da partida começando às 8 horas da noite, a narração do Elton Melo, e também tem o pós-jogo, independente do resultado. Então a gente vai colocar os nossos patrocinadores na tela e depois já falar sobre esse jogo. Parceiros, Eu Pratico Esporte TV. Estreia Produções. Davidson Moreira, personal trainer. Corporate, alinhando tecnologia ao seu negócio. Paulo Paiva, fotografia esportiva. E colchões e travesseiros Tropical. Pois é, os nossos parceiros aí na tela, a gente agradece a todos também. E aí vamos falar sobre Santos e Sport. Desculpa aí, viu, Alessandro? Ao vivo é assim mesmo, viu? Terminei não colocando aí na abertura os nossos queridos parceiros. Vamos falar sobre esse jogo, Santos e Sport. Jogar na Vila Belmiro é sempre muito complicado. Vocês sabem aí de cabeça, ou pelo menos viram alguma matéria falando quantas vezes o Sport ganhou do Santos na Vila? Foi só uma, aquela com o gol de Osvaldo, não foi? Qual foi o ano daquilo, Lucas? Rapaz... 2017. Olha, 2017, isso. Osvaldo, 2017. Osvaldo tá jogando ainda. Tá jogando no Fortaleza. Não é titular lá, mas entra de forma recorrente. Esporádica, né? Pois é, entra lá na equipe do Fortaleza. Pois é, tava até vendo uma matéria de uma vitória do Sport contra o Santos em 1996, mas eu percebi que não foi da Vila Belmiro, é por isso que eu perguntei. Foi Araraquara. Pronto, muito obrigado. Foi na Fonte Luminosa. Na Fonte Luminosa. Vocês estão aqui para me corrigir exatamente isso. Então é sempre muito difícil jogar contra o Santos em São Paulo. Apesar que eu vejo o Santos também como um time que não é estrelado, mas que eu vi o jogo contra o Grêmio, 2-2, né? Foi um jogo bem movimentado. O Santos mostrou ser um time que queria vencer o jogo o tempo inteiro. Não desistiu da partida, buscou um 2-0 lá, e querendo ou não, já está na 6ª colocação do campeonato. Agora é um time sem estrelas, né? É um time que dá para se imaginar ganhando pontos. O Santos empatou em 0-0 com o Juventude, ou foi com o América Mineiro. Agora também fiquei na dúvida, no começo do campeonato lá na Vila. Então, enfim, é um jogo que dá para buscar ponto. O que faz o torcedor do esporte estar pessimista é essa fase que o time vive. Então, queria saber a opinião de vocês sobre esse jogo. É jogo para o torcedor do esporte dizer assim, ó, deixa de lado, não imagina o ponto. Como é que vocês veem esse confronto de amanhã? Olha, Bruno, a gente sempre tenta imaginar o melhor cenário. Eu também acho que não é um jogo impossível de pontuar. Não é um jogo que a gente vai encarar com a mesma dificuldade de pegar um Flamengo no Maracanã. Mas, cara, sinceramente... acho que passa muito mais pelo momento do esporte do que pelas fragilidades ou não do adversário.
Então não tem como ficar muito otimista quando você pensa que o Sport, depois de ganhar do Grêmio, saiu para pegar a Juventude, que é um concorrente direto, e o Corinthians, que vivia um momento bem conturbado na temporada, e voltou de mãos abanando, sem nenhum ponto, principalmente pela maneira como foram os jogos, né? Porque o Juventude e o Sport teve um primeiro tempo várias possibilidades de construir um placar, teve vários durante o jogo inteiro, a possibilidade de sair com pelo menos um ponto lá da Serra Gaúcha, e perdeu com um gol completamente estúpido. Se você analisar como a jogada começa, como ela termina, a jogada começando com o jogador do Sport perdendo a bola de graça no meio de campo, e acabando com o jogador do Juventude finalizando entre 3, 4, 5 jogadores do Sport. Enfim, e depois no jogo contra o Corinthians, o Sport jogando, beleza, que era o Corinthians, que era fora de casa, mas você viu o Sport sem nenhuma alternativa para sair jogando, um Sport completamente engessado, sem nenhuma criatividade, tanto é que tirando o chute do Betinho, de fora da área, e o cabeceio do Sabino por cima do gol, ou seja, nenhuma jogada trabalhada, um chute de longe e uma bola parada. A única chegada do Sport foi justamente o gol de Trellis. Eu não lembro de uma defesa difícil de Cássio, não teve uma bola na trave, não teve um chute perigoso. Então, realmente, cara, a maneira como o Sport joga é o que me faz ficar pessimista. Principalmente se você considerar que depois desses 2 jogos amargos, ainda teve uma apresentação ainda pior contra o Cuiabá. Beleza, que conseguiu um ponto, porém, cara, foi um ponto completamente que caiu do céu, porque o Sport não construiu nada para merecer aquele ponto. Foi apenas a competência do Cuiabá em converter o seu domínio em bola na rede. Somente isso. O Sport teve um primeiro tempo constrangedor, um segundo tempo que melhorou, entre mil aspas, porque a única melhora foi tomar menos pressão, mas mesmo assim não conseguiu ficar bem no jogo, não conseguiu atacar, ofender o Cuiabá em momento algum. O Cuiabá não foi agredido em momento algum do jogo, não foi ameaçado, não se viu contra a parede em momento algum da partida, sempre esteve mais perto de conquistar a vitória do que o Sport. E aí você vai sair para pegar o Santos. Depois de você pegar 3 times que vinham em momentos bem inferiores ao próprio Santos, o jogo sendo na Vila Belmiro, que por si só já é um estádio difícil de se jogar. Então, realmente, eu não consigo ficar otimista. Eu não vou chegar aqui e mentir para o torcedor dizer que tá tudo bem, vamos conseguir, vai ser agora que vai começar a reação. Claro que pode ser, o Sport, a gente sabe como é futebol, a gente sabe que o Sport gosta de surpreender, está no DNA do clube, mas, cara, otimismo mesmo eu não tenho nenhum, infelizmente. E até nesse momento que a gente tá falando aqui, eu peguei há 3 horas atrás, o nosso querido Lucas Mussetti, lá de São Paulo, colocou a escalação do Santos que treinou hoje, né, nessa terça-feira. Tô até olhando para cá para poder dar uma afilada, viu, torcedor? Mas então, dizer para vocês aqui a escalação possivelmente do Santos para amanhã. Tem o João Paulo no gol, Pará na direita, Luiz Felipe, Luan Pérez, os zagueiros, e Felipe Jonathan, o lateral esquerdo. O meio-campo tem Camacho, Jean Mota e Gabriel Pirani. E na frente, Lucas Braga, Marcos Guilherme e Caio Jorge. O Marinho não tá na escala, não? O Marinho tá suspenso? Tá alguma suspenso. coisa? Ele tá suspenso. Tá suspenso. Né? Suspenso, Bruno. Pô, e aí a gente passa essa provável escalação e você vê, com todo respeito aos garotos do Santos, que na Vila Belmiro parece que é uma vila abençoada, né? De aparecer jovem jogador, de aparecer craque. Até quem não sabe, eu tava agora domingo, Santos e Sport no Campeonato Brasileiro Sub-20. O Santos venceu o Sport por 1-0 com um gol do meio campo, cara. O cara recebeu a bola da marcação, chutou do meio campo, o cara fez o gol, porque lá é abençoado. Já os jovens que aparecem lá na Vila realmente são muito craques. Então, mas mesmo assim, falando isso, você vê essa escalação do Santos, e eu particularmente acho um time extremamente batível. Eu não falo batível do Sport chegar lá e vencer o jogo, mas de pontuar, cara, que é o que o Sport precisa agora de qualquer jeito, jogar feio, jogar do estilo Jair Ventura, que o torcedor dizia que era porque precisava. Então, o que é que você acha, Diego? Quando você vê esse time, o Marinho não joga, né? Eu não tinha feito meu estudo direito aí pro pré-jogo de amanhã e nem tinha me ligado nisso. Então, o craque do time deles não joga. Qual é a tua visão do que vem por aí amanhã? Bom, sabemos que o Santos ele costuma ter um futebol de muita velocidade, né? Não é de agora que o Peixe costuma jogar com muitos jogadores jovens. E claro que tem uma mescla com alguns jogadores um pouco mais experientes, como o caso do Marinho. Marinho é a principal esperança de gols da equipe, mas não vai jogar por conta de suspensão. Por outro lado, tem o Camacho. Camacho é o primeiro volante do Santos,
que retorna, né, após cumprir a suspensão automática. Tem o João Paulo, que é o goleiro do Santos, que vai continuar como titular, um bom goleiro, inclusive. O Jean Mota, também o segundo volante, que aparece bem como meio armador, também pode dar uma dinâmica melhor ao meio de campo. E no ataque você tem o Caio Jorge, que é um camisa 9, um centroavante novo, também tem uma boa explosão. Marcos Guilherme, que veio do Atlético Paranaense, também é um jogador que atua bem pelas pontas, ao lado do Lucas Braga. E isso pode fazer com que a equipe do Santos surpreenda o Sport no quesito velocidade. Também tem o Felipe Jonathan, no sistema defensivo pelo lado esquerdo, o Duan Pérez também, que inclusive jogou no Santa Cruz, passou pelo RB Bragantino, na Ponte Preta, aliás, que vem jogando bastante na equipe do Santos ultimamente. E tem uma equipe uma equipe com muitos jogadores jovens, tem uma mescla de jogadores jovens com alguns mais rodados, mas que preza muito pela velocidade. E jogando num campo acanhado, como é a Vila Belmiro, o Santos tende a fazer um jogo de muita proposição, de muita vontade. E justamente contra um Sport que tem uma dificuldade de sair para o jogo, o Santos tende a adiantar sua marcação, e isso faz com que a equipe possa ficar refém dessa velocidade do Santos. Então, que o Sport não possa fazer esse jogo tão previsível, tão fácil de ser neutralizado, como costumamos ver ultimamente. Foi assim contra o Corinthians, foi assim contra a equipe do Cuiabá no último domingo, que o jogo de amanhã possa ser um ponto fora da curva. Claro que o Santos está longe de ser uma super equipe, está longe de ser um clube badalado, repleto de estrelas, mas com o Fernando Diniz no comando, que inclusive dobrou o aproveitamento com o time na Vila Belmiro, inclusive, está na sexta colocação no Brasileiro, está fazendo um bom começo de campeonato, mas jogando na Vila Belmiro contra esse time rápido, como é o Santos, tem que ter um cuidado a mais se não quiser sofrer mais uma derrota na Série A. Confesso a vocês que eu acho que era jogo para 3 zagueiros. Já disse aqui várias vezes na Eu Pratico Sport TV que eu defendo a formação com 3 zagueiros. Acho que tem que ser muito bem treinado, mas eu gosto muito da ideia. E acho que, infelizmente, aí com a situação do Maidana, a situação aí dele não tá bem, agora machucado, isso fica muito complicado. E 2 zagueiros só, eu acho que o Thierry fica muito desprotegido, por mais que ele esteja se destacando por enquanto desse campeonato. Mas, enfim, não dá para falar em confiança, como vocês dois bem colocaram aí. Mas acho ainda que, por mais que seja um time que esteja na 6ª colocação, é jogo que dá para tirar pelo menos um ponto lá, e o Sport tem que pensar nisso, porque perdeu ponto aí para a Juventude, perdeu ponto para Cuiabá, então se não conseguiu pontos contra esses times que brigam no campeonato do Sport, vai ter que conseguir no campeonato que não é do Sport, né? Vai ter que compensar. Então, que amanhã seja assim. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Lucas, para a gente já ir encerrando. Sem o Marinho, qual é a principal arma do Santos que você vê aí nessa possível escalação que eu acabei passando? Bruno, além do próprio estilo de jogo do Santos, que como o Diego muito bem disse, é um estilo que explora muita velocidade, e o Sport, a gente pode ver até contra o Náutico na final, o Sport sofreu quando pegou um adversário que explorava isso. Acho que essa arma do Santos, do estilo de jogo deles, vai ser um calo maior do que seria até o próprio Marinho individualmente, mas se for para falar de peças, eu acho que o Jean Mota tem se destacado, inclusive fez um belo gol contra o Atlético Mineiro. Um jogador que atua ali pelo setor de meio de campo e que tem chegado e incomodado bastante. Eu acho que seria esse o jogador que eu teria uma atenção a mais. Mas eu acho que o Santos tem um time qualificado e outras peças. Não dá para você atribuir, tentar buscar sem o Marinho, quem vai ser o novo Marinho desse time do Santos, quem vai ser o jogador a ser marcado, o jogador a ser anulado. É uma equipe qualificada, é uma equipe que joga em casa, é um time melhor, que vive um momento melhor, que conquistou um ponto fora de casa contra o Grêmio, que está buscando sua primeira vitória no campeonato. A gente sabe da qualidade do time do Grêmio e sabe que com aquela qualidade, com sede de vitória, é um time difícil de ser segurado, que ganhou agora do Atlético Mineiro dentro de casa. No caso, o Santos ganhou do Atlético Mineiro dentro de casa. O Atlético é um dos maiores investimentos do país, que tem jogadores de muita qualidade indiscutível, peças diferenciadíssimas. Então, assim, acho que o Santos como um todo para o Sport ter atenção redobrada. Pois é, eu diria aí que eu passei a provável escalação, e aí me lembra aqui o nome do jogador do Santos, que é um jovem, é o Lucas Braga. Se eu tô correto, Lucas Braga fez gol contra o Sport ano passado, né, naquele 4-2.
né? Fez um gol de cabeça, se não me falha a memória. É um cara para ficar de olho. O Caio Jorge também, pernambucano, né? Sempre tem essas coisas, né? O Caio Jorge é um bom centroavante aí. Eu torço muito pelo sucesso do Caio Jorge, mas não amanhã, viu, Caio Jorge? Você é pernambucano aí, eu torço muito que você tenha uma carreira brilhante pela frente, mas não no jogo amanhã contra a equipe do Sport. E aí, deixa eu aproveitar, Diego, não sei se você quer completar alguma coisa, mas antes de terminar a marcação dessa terça-feira, queria aproveitar, porque o Pedro Maranhão mandou no grupo há 1 hora atrás, a foto já do Adrielson lá no Emirados Árabes, né? Adrielson aí que se transferiu, cria da base do Sport. Eu que até tenho sorte de poder acompanhar bastante o trabalho de base do time rubro-negro. Desejar boa sorte ao Adrielson aí, tenha uma grande passagem lá no Emirados Árabes. E também a situação do Hernani, que a gente já passou no Bom Dia Rubro-Negro, o Hernani oficializado aí na equipe do Confiança. Dizer que a gente critica, a gente xinga, a gente tira onda aqui no programa, que a gente tapa por isso, mas foi um cara que nunca deixou de vestir a camisa do Sport, né? Sempre tentou representar aí com todas as suas limitações técnicas e físicas. Vi até hoje, né? Mais de 100 jogos no Sport, 37 gols, então uma média até interessante aí, foi importantíssimo na Série B de 2019, então a gente também deseja boa sorte aí para o jogador no restante da sua carreira. E quanta gente se transferindo aí para a Série B, né? O Everton foi para o CSA, Hernani para o Confiança, teve mais gente aí, o Ítalo foi emprestado, que o Lucas também falou aí. Então, enfim, jogadores aí que estão trilhando seu caminho e depois... Quem, perdão? Juba, Pedrão. O Juba tá no Confiança, né? Os dois também. Pois é, então o time ex do Daniel Paulista aí também contratando vários jogadores, a gente deseja boa sorte a eles. Mas, Diego, acho que você ia completar alguma coisa sobre o jogo, eu terminei atrapalhando seu raciocínio. Não, com relação ao jogo entre Santos e Sport, foi basicamente isso que eu te falei, Bruno. É uma equipe rápida, o time do Santos, que usa muitos jogadores da base, jogadores jovens, com alguns atletas mais cascudos. Desde o Caio Jorge, Lucas Braga, até o Camacho, o Jean Mota e também o Luan Pérez. E tem o Pará também, né, que já tem seus 35 anos. Tem até o Carlos Sanches, né, que voltou a jogar há pouco tempo. O Carlos Sanches já é veterano, né? Seus 36 anos. Bem veterano. Só que eu não sei se está jogando com regularidade. Agora o Fernando Diniz parece que está colocando o time do Santos nos eixos. Desde que ele não comece a extrapolar daquele estilo Fernando Diniz que conhecemos, tem tudo para o Santos voltar a seguir o caminho certo. Agora, desde que não ocorra isso amanhã, tá valendo. Pois é, desde que não ocorra isso nessa quarta-feira. Mais uma vez, torcedor rubro-negro, agradecer, tá? Primeira marcação nessa terça-feira. Diego, Lucas, muitíssimo obrigado, tá? O Lucas faz parte aqui da nossa equipe, preciso nem dizer, né? O Lucas é uma espécie de unanimidade, porque o Lucas dá bom dia no Twitter, são 40 curtidas, 37 comentários, o pessoal, bom dia, que saudade de você. O pessoal no chat aqui também sempre apoia os comentários do Lucas, é muito bom ter você aqui. Também, Diego Eduardo, agradecer, tá? Tua companhia nessa terça-feira, desejar um bom resto de semana. Amanhã o dia é cheio aqui na Eu Pratico Sport TV e segue a gente nas redes sociais, que a gente também está sempre comentando sobre o esporte e sobre o futebol por aí afora. @Lucas Araújo 98, @Diego Eduardo _PE, @Bruno Noblar. Pode procurar, o Diego Eduardo também está fazendo vídeo aí no TikTok de esportes, que está fazendo um sucesso danado. Eu não tenho TikTok, mas sempre que eu posso ver, eu acompanho o trabalho, tá muito bacana, então segue pra gente aí, que também é mídia independente, porque não também mídia pessoal, né? O Twitter aí também tá para isso e a gente continua fazendo o nosso trabalho. Então um abraço a todos, bom resto de semana, Diego, Lucas, prazer ter vocês aqui. Prazer todo Vamos meu. Vamos nessa, pessoal. Bom jogo pro esporte aí nessa quarta-feira e o Marcação volta terça-feira que vem às 8 horas da noite. Tamo junto, valeu! Pessoal.